Fala, povo de Deus! Terceiro dia da nossa campanha, o preço da desobediência, Jonas capítulo 3. Amém? Vamos dar sequência aqui na nossa leitura do livro de Jonas, né? Agora já o capítulo 3, tem apenas 10 versículos, depois já vamos para o 4 e encerra. Mas existe algo muito valioso aqui neste capítulo, amém? Viemos do capítulo 2, onde podemos ver, não sei, o amor eterno de Deus agindo juntamente com a sua infinita misericórdia, porque Jonas estava em desobediência, mas quando clamou ao Senhor, o Senhor lhe respondeu. Então o peixe foi, vomitou Jonas ali na praia, né? Então Jonas não merecia, mas Deus o amou, Deus o alcançou com a sua misericórdia, com a sua graça, e assim somos com nós. E agora no capítulo 3, Jonas vai ter a oportunidade de fazer diferente. Porque quando ele ouve a primeira vez a voz de Deus, ele foge, ele desobedece. E agora no capítulo 3, no versículo 1, a Bíblia diz: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Então agora Jonas, ele tem a oportunidade de fazer diferente. E é com isso que eu quero começar esse vídeo já te dizendo que há uma oportunidade de Deus para mim e para a sua vida de fazermos diferente, de fazermos melhor do que fizemos no passado, de fazermos de forma a obedecer mais a palavra de Deus, de forma mais excelente do que fizemos no dia de ontem, do que fizemos no nosso passado, na nossa velha vida, amém? Então existe uma nova oportunidade de Deus, porque Deus é misericordioso, não é porque nós merecemos, mas é porque Ele é bom. Então se o capítulo 3 de Jonas existe, é porque Deus é bom, tá bom? Porque não era nem para existir. Jonas desobedeceu, fugiu, foi parar no fundo do mar, foi parar no estômago ali de um grande peixe. Não era nem para esse capítulo existir, esse capítulo só existe porque Deus é bom. Então louvado e glorificado seja o nome do Senhor Deus, o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador, porque Ele é bom e a sua graça nos alcançou mais uma vez. Amém? E aí diz no verso 3: e Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi a Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrer. Então agora Jonas, ele ouve a palavra de Deus pela segunda vez e agora ele obedece. Por quê? Porque ele descobriu qual é o preço da desobediência. Verso 4: e Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Então a cidade era muito grande, era necessário 3 dias para percorrê-la toda. Mas aqui Jonas diz que, a Bíblia diz que Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia proclamando. Então no primeiro dia já, Jonas começa a pregar que dali 40 dias Nínive seria destruída. E no verso 5, e os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Então o que esse povo faz? Eles ouvem a mensagem, eles creem na mensagem, logo eles se humilham diante da presença de Deus e se arrependem dos seus pecados. Aqui eu quero chamar a atenção a duas coisas. Primeiro, a Bíblia diz que a mensagem de Jonas era: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Certo? A mensagem é só essa que a Bíblia traz. E o que esse povo faz? Eles creem em Deus, eles jejuam e eles se vestem de pano de saco. Costumes que eram dos judeus, dos israelitas, dos hebreus. Ou seja, os ninivitas, pessoas pagãs, de alguma forma elas sabiam o que deveriam fazer diante da mensagem que foi entregue para eles. Mas por que eles não fizeram isso antes? Por que esperaram Jonas ir lá confrontar eles? Você está me entendendo onde eu quero chegar? Existem coisas que eu e você sabemos que devemos fazer, sabemos como devemos fazer, mas muitas vezes não fazemos até que Deus puxa a nossa orelha. Ou pior, até que Deus puxe o nosso tapete e faça a gente cair de cara no chão para a gente acordar para a vida. Aí a gente faz o que tem que ser feito. Então, ninguém ensinou os ninivitas a fazer aquilo.
mas de alguma forma eles já sabiam como se humilhar, como buscar a face de Deus, como se arrepender dos seus pecados. Por que não fizeram antes? Por que será que eu e você não fazemos antes aquilo que deve ser feito? Por que que nós, seres humanos, esperamos quebrar a cara? Existe um livro muito bom que eu li do Luca Martini, que se chama Antes de Quebrar a Cara. E é um livro onde ele está dando vários conselhos ali sobre diversas áreas da nossa vida. Então, que a gente possa viver da maneira que nós já sabemos que devemos viver antes de quebrarmos a cara. Amém? E a Bíblia continua... e segundo ponto que eu quero dizer. Então, o primeiro, eles já sabiam o que deveriam fazer. Só não estavam fazendo, mas agora passaram a fazer? Amém, menos mal. E segundo ponto, quando Jonas prega para eles sobre uma mensagem de destruição que viria da parte de Deus, de ira da parte de Deus, o que eles fazem? O que eles fazem? Eles se humilham. Mas antes de dizer que eles se humilham, a Bíblia dizia, os ninivitas creram em Deus. Então, a consequência de crer em Deus é se humilhar na presença de Deus. Tá me entendendo? Existem pessoas que dizem que creem em Deus, mas vivem nem aí para Deus, nem aí para a palavra de Deus, nem aí para a casa de Deus, né? Até se exaltam acima de Deus, tem Deus como um chaveirinho que na hora que precisa ser abençoado, na hora que precisa ser de receber um milagre, pega aquele chaveirinho do bolso e fala, vai Deus, agora vai gênio da lâmpada. E não é assim. A consequência de quem realmente crê em Deus é viver uma vida de humilhação na presença dele, porque nós não somos nada diante de Deus. Ele é Deus, Ele é eterno, Ele é todo-poderoso, Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é imutável. Nós somos seres humanos, servos, pequenos, limitados, falhos, pecadores, carentes, necessitados da graça, da glória, da misericórdia, do amor dele. Então, nós precisamos nos humilhar na presença de Deus. E é aqui que dói no homem. Porque o homem quer ser aplaudido. O homem quer ser honrado. O homem quer estar nos holofotes. Só que a Bíblia está nos chamando para nos humilharmos na presença de Deus. Amém? Então, que a gente procure se humilhar na presença daquele que merece ser exaltado. Versículo 6. E quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Olha o que o rei desse povo fez. Saiu do seu trono, tirou as suas vestes reais, colocou o pano de saco, se assentou na cinza. Humilhação. E então fez uma proclamação para todo Nínive. Por decreto do rei e seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os seus maus caminhos e a violência, e talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Olha o que esse rei fez. Esse rei ordenou que todos se arrependessem dos seus pecados, abandonasse a violência, abandonasse os maus atos, para não serem destruídos. Eles tiveram o entendimento de que se eles não mudassem, eles seriam destruídos. E nós hoje não conseguimos muitas vezes entender isso, que se a gente não mudar, a gente vai sofrer destruição, mas será destruição eterna. A Bíblia diz no livro de Daniel sobre destruição eterna. Jesus fala sobre isso. O que é destruição eterna, Vitor? É inferno. Ninguém falou mais de inferno na Bíblia do que Jesus Cristo. E tem gente que quer falar que inferno não existe. E quer citar o nome de Jesus na sua religião, na sua crença. Só que a pessoa que mais falou de inferno, de destruição eterna, foi o próprio Jesus. Jesus é amor. É alegria, é esperança. Sim, Ele é graça, é misericórdia. Mas Ele também é o justo juiz. Ele também é fogo consumidor. E se nós não nos arrependermos dos nossos maus feitos, nós sofreremos destruição eterna. Vocês estão me entendendo? Então a nossa atitude precisa ser a mesma do povo de Nínive. Esse povo iria ser destruído por Deus porque a maldade deles era tamanha que chegou aos céus. E deixa eu te dar uma notícia, nós não somos melhores que o povo de Nínive.
Nós não somos melhores que eles. Nós também precisamos nos arrepender. Romanos 3:10, Romanos 3:23, se eu não me engano. No outro vídeo aqui eu já disse que é o versículo 21. Deixa eu ver isso aqui para eu parar de falar errado. Romanos 3:10. Romanos 3:10, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Romanos 3:23, no outro vídeo eu falei errado, tá vendo? Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos é todos. Então, assim como o povo de Nínive precisava se arrepender, eu e você também precisamos nos arrepender. Esse vídeo não chegou para você à toa. A Bíblia diz no livro de 1 João que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então não seja um mentiroso, porque o pai da mentira é Satanás. Assuma os seus erros, assuma os seus pecados, se arrependa, se conserte, se converta a Deus. E eu também preciso me consertar cada dia mais, também preciso me arrepender dos meus erros, para que a gente possa morar no céu. Versículo 10, para finalizar. E tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como os tinha ameaçado. Amém? Então, porque eles se arrependeram, eles viveram. Queremos viver na terra, queremos viver no céu para sempre, precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Também a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. A Bíblia diz no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, que Jesus Cristo ainda não voltou, porque ele deseja que todos, em todos os lugares, se arrependam. Ok? Então, quando Jonas prega, as pessoas se arrependem e encontram vida em Deus. Esse é o intuito principal da pregação do Evangelho, levar pecadores a se arrependerem. Então, que eu e você possamos nos arrepender dos nossos erros e dos nossos pecados, para podermos ser encontrados pela graça e pela misericórdia de Deus. Amém? Essa é a mensagem do livro de Jonas no capítulo 3. Eu quero deixar aqui apenas uma observação muito importante, que é sobre o fato da Bíblia dizer que Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Preste atenção, apenas aqui um título de curiosidade, mas algo muito importante. Quando a Bíblia diz aqui no nosso português que Deus se arrependeu, isso é uma tradução ruim do hebraico, tá bem? Nem todas as palavras no hebraico existem o sinônimo perfeito no português, ok? Então, falar que Deus se arrependeu é uma tradução ruim, para não falar que é uma tradução péssima. Porque eu estou pregando aqui que nós precisamos nos arrepender. Por quê? Porque nós somos falhos e imperfeitos. Deus falha? Não. Deus é perfeito? Sim. Deus tem pecado? Não. Deus é santo e puro? Sim. Então Deus não se arrepende de nada. E Deus não precisa se arrepender. Tá bem? Então por que aqui está falando que se arrependeu? Porque é uma tradução ruim. O que está querendo dizer é que Deus mudou a sentença sobre aquele povo. Ok? A Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então, alguém, um indivíduo ou uma nação está em pecado, a sentença de Deus sobre este indivíduo, sobre esta nação, é morte. Ok? Mas Deus é misericordioso, e como nós já falamos, 1 Timóteo 2,4, 2 Pedro 3,9, o desejo dele é que todos se arrependam e sejam salvos. Então o destino do pecador é a morte, mas a partir do momento em que ele se arrepende, a sentença de Deus sobre ele muda, e ele agora recebe vida. Amém? João 3,16, 17, 18, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crer em Jesus será salvo. Está falando de futuro, será salvo. Quem nele não crê já está condenado. Está entendendo? Já está condenado. Então a sentença que já está sobre todos os seres humanos é de condenação. Essa é a sentença que está sobre eles. Mas quando estes que estão sob condenação se arrependem dos seus pecados e aceitam Cristo Jesus, então Romanos 8:1 diz que já não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Então a sentença sobre esta pessoa muda.
Tá bem? Então, quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, é uma tradução pífia, péssima. Porque Deus não precisa se arrepender. O que Deus faz é mudar a sentença que estava sobre aquele povo. O povo de Nínive estava em pecado, iria morrer. O povo de Nínive se arrependeu, agora recebe vida da parte de Deus. Amém? Este é o capítulo 3 do livro do profeta Jonas. E amanhã eu te espero aqui para nós lermos o final do capítulo 4. E Deus tem uma mensagem poderosa para você no capítulo 4. Não fique de fora, seja um missionário virtual, envie esse vídeo para alguém e que Deus te abençoe.